Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com o tema que aparece na primeira semana do PET 2. A gente vai trabalhar com História do Brasil, falando da Primeira República. A Primeira República, ela pode ser chamada também de República Oligárquica, República Velha ou também República do Café com Leite. Todas as três denominações elas estão corretas. Depois eu vou explicar aqui o porquê desses três nomes para vocês. Tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender como que se deu o processo de instituição da República no Brasil, ali no dia 15 de novembro de 1889. Né? A República ela foi instituída no Brasil através de um golpe apoiado aí pelos militares e principalmente pelos oligarcas paulistas. Né? Foi apoiado também por amplos setores da classe média, né? Mas principalmente essas duas classes que estavam completamente descontentes com o governo do Império, principalmente os grandes fazendeiros de café em São Paulo e Rio de Janeiro, os grandes fazendeiros em Minas, né? Enfim, todos aqueles que eram proprietários de escravos, quando ocorre o fim da escravidão, aí um ano antes, em 1888, né, eles ficam assim muito ressentidos com o imperador e vão se aliar aos militares, né, com o apoio de diversos setores da classe média, e vão instituir a República através de um golpe militar. Tá? A República ela está dividida aí cronologicamente em três períodos, né? O período da consolidação, da institucionalização e o período da crise. A gente vai trabalhar aqui nessa videoaula de hoje com o período da institucionalização, que vai de 1898 a 1921. Tá? Foi nesse período que se formaram as bases, né, que caracterizaram a política durante esse período. Tá? Então nós vamos trabalhar sobretudo com a política na Primeira República aqui nessa videoaula. A primeira coisa, gente, quando um governo novo ele chega ao poder, né, o que é feito muitas vezes é uma revisão nas leis. Tá? E no caso da República, né, o que foi feito foi uma nova Constituição. Tá? Então, em 1891, o Brasil ele passa a ter uma outra Constituição que vai ter algumas características que vão diferenciá-la da última Constituição do Império, que foi a de 1824. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Tá? Então, aqui está listado os principais pontos que vão caracterizar essa Constituição de 1891. Primeira coisa foi a criação, né, de três poderes. Na verdade, esses três poderes eles já existiam, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Porém, existia um quarto poder aí durante o Império, que era o poder moderador, que na verdade era um poder que acabava limitando a ação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Era como se eles não existissem, né? O poder moderador era o poder absoluto que o imperador passou a ter a partir de 1824. Tá? Então a primeira coisa aí, que os republicanos fizeram, extinguiram o poder moderador, né? Então a nossa Constituição passa a ter, né, oficialmente somente os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Né? O segundo ponto, né, muito importante, nesse momento é feita a separação entre o Estado e a Igreja Católica. Tá? Até então, a Igreja Católica ela estava diretamente subordinada ao Estado, né, e vice-versa. Né? Os dois andavam de mãos dadas aí nesse período. Então foi uma coisa assim, muito importante, porque o Estado brasileiro, a partir dessa data, ele passa a ser um Estado laico. Né? O que quer dizer isso? O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. Tá? E aí, automaticamente, é instituído também a liberdade de culto para todas as religiões que existiam naquele período.
Outro ponto importante, né, foi a garantia do ensino primário obrigatório, laico e gratuito para todos, né? Ou seja, a questão da laicidade do Estado aqui novamente presente, né? Dessa vez dentro do ensino, né? Porque o ensino até então ele estava vinculado ou à Igreja Católica ou à Protestante, né? Então o ensino público ele passa a ter essa característica até hoje, que é a laicidade, né? Não ser vinculado a nenhum tipo de religião. E gratuito, que passa a ser também uma grande novidade aí nesse período, porque até então só os membros da elite, né, quem tinham condições de bancar uma escola ou um professor particular, é que tinham acesso ao ensino, né, seja lá de qual grau fosse. Outro ponto, né, que a gente tem que destacar é a proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos. O que quer dizer isso? Né? Como o Brasil ele era um império antes, o imperador ele tinha o poder, né, de conceder títulos de nobreza para determinados indivíduos que prestavam algum tipo de favor ou serviço para ele, né? O nobre, o conde, o visconde, o duque, né? Enfim, então com a instituição da República, a concessão, né, desses títulos, né, e esses brasões que eram utilizados para conferir o poder a esses nobres passam a ser proibidos a partir de então. Né? A instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos. Tá? O voto é interessante porque ele fala em universal, mas ele tem algumas restrições, né? Quando ele fala em cidadãos brasileiros, né, ele está falando dos cidadãos do sexo masculino. Né? A gente tem que lembrar sempre que o voto feminino ele é algo extremamente recente na história do Brasil. Né? Ele só vai ser instituído depois da eleição do Getúlio Vargas, tá? Na Constituição de 1932. O cidadão ele tinha que ser alfabetizado e maior de 21 anos. Ou seja, né, ele fala em voto universal, mas era um voto, esse universal aí tinha algumas restrições. Tá? A Constituição de 1891 ela vai instituir também o poder legislativo bicameral. O que quer dizer isso? Né? Duas casas legislativas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, né? Sendo que os deputados tinham um mandato de 3 anos e os senadores 9 anos. Tá? E ele vai acabar com uma instituição que havia no Império, que era o Senado vitalício. Né? Ou seja, o cara no Império, quando ele virava senador, o cargo, ele carregava aquele cargo com ele até a morte, né? O cargo era vitalício. Então, essa questão do cargo vitalício vai ser extinto também, né? Pela Constituição de 1891. E outra característica importante é o surgimento do poder legislativo provincial. O que quer dizer isso? Os estados, né, conforme a gente chama hoje no Brasil, eles eram chamados na época de províncias. Tá? Então, quando você fala no surgimento do poder legislativo provincial, é uma referência ao poder legislativo de cada estado. Por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é o poder legislativo do estado, né? Então as províncias elas poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central, né? Ou seja, cada estado brasileiro hoje, por exemplo, tem a sua Constituição, né? Tem as suas leis. É claro que essas leis elas não podem desrespeitar a lei maior, que é a Constituição, né? Mas é interessante que cada um deles, né, tem a sua própria legislação, e isso veio de uma inspiração
da República dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos proclamaram a sua independência ainda ali no século XVIII, né? O modelo de Estado federativo, né? Como é ainda hoje lá, serviu de base para vários países que instituíram suas repúblicas a partir de então, né, incluindo o próprio Brasil. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Eu estou vendo aqui que o nosso tempo ele já está terminando, tá? A gente falou aqui então basicamente da Constituição de 1891 e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade então às características políticas da Primeira República, tá? Então, até a próxima videoaula.